Marcelo Mastequim está conosco, também Roberto César, comunicador. Daqui a pouco eu vou até passar de novo o contato, Roberto. As principais doenças da hipófise. Hipófise. Que muita gente não sabe nem o que é. O que é hipófise? A gente pode piorar um pouquinho. Porque, na verdade, a hipófise é o nome vulgar dela. Ela chama a glândula pituitária. Nossa. Pituitária. Prazer. Então a gente pode piorar um pouquinho. Então, vou apresentar primeiro, antes de falar de doença, vamos apresentar a nossa amiga hipófise para os ouvintes. A hipófise é a nossa glândula general. Ela é a que comanda todas as outras glândulas. Na verdade, elas são duas glândulas numa só, embutidas. Uma que vem diretamente do tecido neural, do tecido cerebral, é uma invaginação de uma estrutura do sistema nervoso central chamado hipotálamo, que é a porção chamada de neurohipófise. Para a gente entender onde... E a outra é a chamada adenohipófise. São duas estruturas separadas formando uma glândula única. Para a gente entender onde a hipófise fica, eu vou fazer um exercício de imaginação. Aqui, exatamente aqui em cima do ossinho do nariz, se nós introduzirmos mais ou menos 3,5, 4 centímetros em direção ao centro do sistema nervoso, a gente tocaria a hipófise. Ela fica exatamente nessa direção, 3,5 a 4 centímetros para dentro. E o que ela faz, além de comandar todas as outras glândulas, né? A neurohipófise ela produz dois hormônios. Um é aquele hormônio que a gente inibe quando a gente bebe um pouquinho a mais, que é o chamado hormônio antidiurético. A gente senta para tomar aquela cervejinha, passa mais no terceiro, quarto copo, a gente tem que levantar para fazer aquele xixizinho, porque nós inibimos a produção do hormônio antidiurético, que é o hormônio que, na natureza, do tempo do homem das cavernas, ele garantia que a gente conseguisse sobreviver quando estávamos a longas distâncias de uma fonte de água. Então, ele diminui a nossa produção de urina para que a gente não desidrate em condições onde nós tenhamos dificuldade em ter acesso à água. E o segundo hormônio produzido pela adenohipófise é a ocitocina. É aquele hormônio que ele é muito conhecido no pós-parto, que ele garante a contratilidade do útero, né, pós-parto, mas ele também é tido como o hormônio da fidelidade. É o hormônio que extremamente estimulado pelo abraço, pelo afeto, pelo carinho, e é o que faz com que o homem, que deveria... Nem sempre isso acontece, mas é o que estabelece a relação monogâmica do homem, do golfinho. O golfinho também tem relação monogâmica. Algumas aves, em especial, alguns papagaios, psitacídeos, né? Os papagaios, as araras. Então, a presença da ocitocina é que garante a fidelidade, mas por isso eu faço o convite, vamos abraçar um pouco mais, vamos fazer um pouco mais de carinho no companheiro. Um abraço causa... liberação da ocitocina. Que legal. É o hormônio da fidelidade. Então, essa é a nossa neurohipófise, a neuropituitária. Por isso que às vezes a gente abraça pessoas e se sente tão bem. Tão bem, isso garante a fidelidade não só do casal, mas a fidelidade entre amigos, a fidelidade entre irmãos. A fraternidade, ela se fortalece do abraço pela liberação da ocitocina. Rogério Flauzino, do Jota Quest, disse: o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Exatamente. Pensar filosoficamente, num abraço é a única situação que você tem dois corações batendo no seu peito, né? Exato. Independente disso, pensando do ponto de vista endócrino fisiológico, tá? A ocitocina realmente é um dos hormônios muito extremamente pouco usado e com efeito maravilhoso de ação. Agora, tanto eu como o Roberto, a Virgínia, os nossos ouvintes, eu tenho a Marlúcia aqui, a Marlúcia mandou bom dia também. Marlúcia, perdão que eu perdi a tua pergunta inicial, porque sobe aqui quando a gente vai buscar as notícias também, mas ela havia dito mais ou menos aquilo que a gente iria até perguntar. Quais seriam as principais ou a principal doença que abrange isso?
Na verdade, nós temos na neuro, eu nem cheguei na adenohipófise ainda. Exato. Mas a principal doença que nós temos na neurohipófise é o chamado diabetes insípidos, que é um diabetes diferente do diabetes tradicional, porque todo mundo associa a liberação ao diabetes ao açúcar excessivo, né? E não só o açúcar excessivo, o diabetes, na verdade, o termo, que, se eu não estou enganado, é um termo grego, ele significa urinar muito. Então, nós temos, na verdade, o termo diabético, ele é diabético, ele recebe esse nome porque ele urina demais. E no tempo da medicina do milênio passado, vamos dizer assim, até de antes de Cristo, que isso aí vem do tempo de Hipócrates, não tinha outro jeito de se testar as coisas sem você pondo o dedo e colocando na ponta da língua. Caramba! E eles descobriram que tinha um tipo de diabético, ou seja, que urinava muito, que a urina era doce. Esse foi dado o termo diabetes mellitus, que é o diabetes que urinar muito doce. E tinha outros que a urina não tinha gosto, que é do diabetes insípidos, que é uma das características da água, né? Inodor insípido. Insípido não tem sabor. Então, esse termo é justamente pela falha do hormônio antidiurético. Você não libera, a hipófise não libera o hormônio antidiurético e a pessoa começa a urinar demais, só que é uma urina que não é doce. É uma urina que é sem sabor. Essa é a primeira doença relacionada à neurohipófise. Já a adenohipófise, ela comanda, além dela comandar todas as outras glândulas, tireoide, as suprarrenais, os testículos, os ovários, o próprio pâncreas, pâncreas quanto glândula, ela também elimina um hormônio extremamente importante, que é a prolactina, que é o hormônio relacionado à amamentação. O hormônio que a mulher, após, e é diretamente ligada à sobrecarga da ocitocina. Após que você tem a sobrecarga da ocitocina, automaticamente você tem a estimulação e liberação da prolactina. E aí nós temos a segunda doença extremamente comum, que é relacionada a um tumor benigno da hipófise, que é o famoso adenoma de hipófise, que pode ser microadenomas, ou seja, lesões bem pequenas, que invariavelmente são secretores de prolactina. Então, é mais comum em mulher, mas também acontece no homem, onde essa liberação de prolactina faz com que apareça o leite na mama, né, mesmo em estados não pós-gestacional, não estados de amamentação. Ou o macroadenoma, que é o mais complicado, porque ela fica sentadinha em cima de uma estrutura óssea que parece uma sela de cavalo. Uma sela, não é de cavalo, uma sela de camelo, na verdade, que é uma sela invertida. Por isso que ela recebe o nome, a estrutura recebe o nome de cela turca, e ela fica em cima disso. E os nossos nervos ópticos, eles, na verdade, eles migram. O nervo que inerva o olho esquerdo está ligado ao polo direito do cérebro, e vice-versa, do esquerdo, do direito ao polo esquerdo, e o esquerdo ao polo direito. E esse cruzamento, ele se dá, faz um xizinho, que chama quiasma óptico, exatamente em cima da hipófise. Quando ela começa a crescer, ela começa a comprimir e a pessoa começa a perder visão. Só que, como é engraçado, como está cruzando de lá para cá, ela começa a perder visão pela lateral do olho, ela vai encurtando o campo visual por compressão do quiasma óptico. E aí a resolução é cirúrgica. Por isso que é bom os check-ups oftalmológicos. Né? Oftalmológico o diagnóstico precoce do macroadenoma de hipófise, você faz com o seu... Quem mais encaminha para mim macroadenoma de hipófise é o oftalmologista. Isso, sem dúvida. E nós temos as outras doenças que são mais raras da hipófise, que são as doenças relacionadas à própria glândula, ou seja, às próprias outras glândulas. Nós temos disfunções de tireoide promovidas por aumento do hormônio que estimula a tireoide na hipófise. Por que se pede pouco, né, o exame da tireoide? Né? Da tireoide se pede bastante. Pede, porque eu vejo muita gente falar assim, poxa, eu nunca fiz, né, nunca me pediram. Especialmente eu nunca fiz. Olha que eu sou bom de check-up.
Ginecologista pede bastante, mas é bem comum. É mais recorrente em mulher ou o homem também pode ter? O hipotiroidismo, que é a tiroide que funciona pouco, é mais comum em mulher. Mas homem também tem. Eu costumo brincar, tem um grande amigo meu, que é meu paciente, tem hipotiroidismo, eu falo, rapaz, você já está numa situação que você não tem nem doença de velho, você tem doença de velha. Né? Mas brincando, mas é mais comum em mulher após a menopausa, mas homem também tem. Isso é brincadeira, é uma forma jocosa entre amigos, mas... Problemas de tiroide... Desculpa, Não, Edu. pode falar, Roberto. Problemas de tiroide, quais são os sintomas a serem... A tiroide ela é o ar-condicionado do organismo, né? Ela que rege todas as nossas reações químicas. Então, quando você precisa de calor, ela libera a reação química interna precisa de calor, como, por exemplo, acelerar o coração, como situações que a gente precisa estar mais quente, ela ela promove isso. Situações que a gente precisa esfriar um pouquinho, ela também esfria. Então, ela faz a regulação, não de febre, não dessa temperatura, mas da temperatura interna. É uma válvula termostática? Das reações químicas. Então, quando ela funciona demais, é o magrinho elétrico, é o hipertiroidismo. Ele tem aquele olho saltado, ele está o tempo inteiro agitado. E quando ela funciona de menos, é aquele devagar, quase parando, gordinho. Todo mundo se lembra Tipo de uma... Martinho da Vila, né? Todo devagar, mundo, devagarinho. bem devagar, devagarinho. Todo mundo se lembra de uma vozinha que ela ficava sentada, ela era dormindo na frente da televisão, ela tinha muito frio, então ela ficava sempre com uma colcha na perna, não importa a temperatura que tivesse, e ela era surda, né? Na verdade, ela tinha hipotireoidismo e ninguém diagnosticou e tratou a coitada da vozinha. Hoje, cada vez é mais raro de você ver a vozinha nessa situação, porque a vozinha está tomando o remédio da tireoide, está tomando o hormôniozinho dela. Então, seria importante quando a pessoa ir ao médico... Diga, Virginia. Fazer um comentário com ele. A minha mãe, ela, quase uns 30 anos atrás, ela estava com todos esses sintomas, mas ela era um cardiologista que não passava nada, não mandava ela fazer o exame. Aí ela mudou de médico, daí ela descobriu que ela estava com um problema de tireoide há um tempão. Ela já estava com inchaço nas pernas, tudo. E eu eu herdei, mas hereditário. Podia ser um apartamento da NG Plus aí que se deixam de herança, mas é sempre doença, né? É complicado isso. Depois que eu tive a minha filha, eu fiquei com... Foi sem querer, porque eu não tive sintomas. Eu fui no cardiologista, ele me mandou fazer. Eu já estava no início, só que não tive sintoma nenhum, porque eu peguei bem no início mesmo. Então, eu brinco muito, Virgínia, que... Todo caso é cirúrgico? Não, nem Ou todo tem caso. medicamentoso? Vários casos são solucionados com medicação. Mas eu brinco muito com a minha esposa, que é cardiologista, que eu digo que o sucesso do tratamento do meu paciente é garantir que o meu paciente não se transforme no dela, né? Eu sei que eu funcionei bem como endocrinologista. Exato, parabéns. Parabéns o meu paciente não se transforma no paciente dela. Mas nem tudo, voltando à sua pergunta, Roberto, nem tudo se resolve cirurgicamente. Pelo contrário, a menor parte dos casos das alterações endocrinológicas são resolvidas com cirurgia. Grande maioria com suplementação hormonal ou com inibição, ou a gente suplementa o hormônio que a glândula não produz, ou a gente inibe a glândula que produz demais. Quando a pessoa procura um profissional da médica, eu citei, né, Virginia, que a Virginia fez recentemente esse exame, mas está conversando com um cardiologista, e aí, assim, sugerimos, né? Ela sugeriu. Ora, a pessoa pode pedir a gentileza do médico para prescrever esse tipo de exame? Eu acho extremamente válido. Está crescendo, eu falo isso como professor universitário, que inclusive eu planto isso nos meus alunos, a necessidade da cultura da prevenção, mas, acima de tudo, você saber o que você está pedindo. Porque quem não sabe o que está pedindo, não sabe interpretar o que acha. Exato. É uma coisa que eu fico bastante com raiva também, quando o médico pede um exame sem saber, encaminha para mim, aí o paciente chega apavorado, porque já olhou no Dr. Google, já veio todos, e até você perde quase uma hora da consulta desmistificando o que ele traz de medo para propriamente começar a tratar. Mas esses exames um pouco mais básicos e mais comuns, e você fez bastante na tireoide o TSH, o T3 e o T4. Né? Então, só para você entender, o T3 e o T4 são hormônios da tireoide, o TSH é um hormônio da hipófise. Olha aí. Esses são exames que são feitos naquele hemograma completo, por exemplo? Não, o hemograma só estuda a célula sanguínea. O hemograma, quando você vai estudar
Todo mundo já fiz o hemograma, está tudo bem. Você sabe que as suas plaquetas estão boas, os teus glóbulos brancos estão bons e você não tem anemia. É o que você me diz quando você fala que o teu hemograma Esse é está normal. específico Isso, da é tireoide. específico. Exato. Exames. Exato. Mas hoje, quando você vai fazer um screener de avaliação, os exames da tireoide ele faz parte do Ele exame tá de lá, né? rastreamento. Só passar aqui, a Soraya de Alcântara, ela é de São Paulo, ela é da Pompeia, lá em São Paulo, não aqui, diz parabéns aí pelo doutor,